Pois é, eu estava fazendo a pregação, aí meu dedo vai, quando as pessoas entram, eu vou lá e aperto. E aí fechou a tela, fechou o vídeo. Eu nem concluí a pregação de Neemias. Aí nós vamos concluir ela agora. A pregação de Neemias, que estava pregando sobre Neemias. Então, para nós concluir aqui, quem estava me assistindo anteriormente, né? Neemias, ele levou 3 dias para fazer um levantamento das dimensões da cidade antes de falar aos judeus, aos oficiais, aos sacerdotes e aos nobres. Quando ele falou, ele fez uso da lei do comprometimento. Ele sabia que era preciso que o povo se convencesse, se comprometesse primeiro com sua liderança e só depois com seus planos. Você vê que eu li para vocês que Neemias, ele aprendeu várias leis, né? Por si próprio. A lei da navegação, a lei da empatia, a lei da oportunidade, a lei do comprometimento, a lei da prioridade e a lei da prontidão e, por fim, a lei da vitória. Mas qual foi a lei que primeiro que ele usou? Foi a lei do comprometimento, compromisso com a obra de Deus. Você ser uma pessoa comprometida com Deus. Quem é comprometido com Deus, Deus é comprometido com você. Se você não tem comprometimento com o Senhor, Ele não tem comprometimento contigo. Diz o texto. E Neemias, ele usou a primeira lei, foi a lei do comprometimento. Ele sabia que era preciso que o povo, né, se convencesse e se comprometesse, primeiro com a sua liderança e depois com seus planos. É como que Neemias chegasse para aquele povo e dissesse: olha, nós vamos reerguer os muros de Jerusalém, mas eu preciso de vocês para me ajudar. Vocês se comprometem? Vocês nos dão a palavra que vocês vão se comprometer comigo? Era isso que Neemias estava falando para aquele povo. Aí quando aquele povo, aquela liderança reunido, disse que se comprometeria com ele, ele disse: agora vamos colocar o nosso plano em ordem. Já buscamos a Deus, já oramos ao Senhor, buscamos orientação, agora nós vamos colocar o plano em prática. É bom prestar atenção à maneira como esse homem compartilhou primeiro os porquê e só depois os que. A razão que ele apontou para que seus compatriotas aderissem aos seus planos de reconstrução podem ser listadas como segue. Ele dignou
a inspecionar pessoalmente o projeto, Neemias. O projeto. Em segundo lugar, ele providenciou junto a Asafer o madeiramento para as vigas e os portões. A terceira, aceitar a condição, a destruição era vergonhosa e sinal de reprovação para Israel. A quarta, as muralhas em ruínas não poderia proteger ninguém. As mãos de Deus estavam com ele e tinha ali dado seu favor. O rei Artaxerxes havia lhe dado permissão para ir e reconstruir. Ele permitiu que Neemias abandonasse os seus cargos e fosse a construir os muros de Jerusalém. E ali, quando eles estavam trabalhando na construção daqueles muros, aí levantou-se o opositor. Levantou o opositor, porque sempre é assim, quando você começa a fazer alguma coisa para Deus, você já está incomodando o inimigo. Você já está incomodando o inimigo. Ele já começa a se posicionar para se levantar contra você. Contra você. E Neemias teve de superar muitas dificuldades, porque não era fácil. Uns muros jogados no chão, tudo em ruína, tudo destruído. Então não era fácil. Inclusive, o mesmo tipo de problema que incomoda bons líderes até os dias de hoje, perturbadores, que atormenta e fazem todo o possível para impedir o progresso do reino de Deus. Sambalat era um grande da lista dos que incomodava Neemias na execução de seus projetos de reconstruir o muro. Tão rápido quanto os muros de Jerusalém começaram a ser reerguidos em volta da cidade, Sambalat começou a agir. Ele sabia que a restauração dos muros de Jerusalém também traria de volta importâncias comercial e política para Jerusalém. Sambalat gostava do status que o que detinha, por isso tinha um vasto interesse em que Jerusalém permanecesse na situação deplorável em que se encontrava. Por essa razão, iniciou seu esforço para impedir o trabalho dos judeus. Você observe bem que Neemias, que Sambalat, ele era o opositor de Neemias. Ele era o opositor. Ele não queria que aqueles muros, que Jerusalém fosse reerguidas. Aí você vai lá para Jonas. Jonas não queria que Deus libertasse aquele povo de Nínive,
De maneira nenhuma. Ele não queria. Ele queria que aquele povo de Nínive continuasse no pecado, na miséria. Mas Deus queria dar oportunidade para o povo de Nínive. E quem é que ele escolheu? Ele escolheu Jonas. Mas Jonas não queria. Jonas desobedeceu ao Senhor. E aqui Neemias encontrou o seu opositor, que era Sambalate. Sambalate. Ele primeiramente tentou impedir as obras de reconstrução, zombando dos judeus, ridicularizando-os. Como isso não surtiu efeito, sendo ele um líder capaz, embora perverso, reorganizou suas estratégias. Sua nova tática foi o quê? Criar medo, ciladas e manobras políticas. A diferença entre Neemias e Sambalate é dificilmente poderia ser melhor caracterizada. As qualidades de liderança de Neemias o levaram a contornar cada tentativa de Sambalate e ainda a empenhar-se para alcançar o que tinha sido projetado. Sabe por quê? Porque Neemias era homem de oração. Eu vim ler esse texto de início. Eu ia concluir aqui no final, naquele outro vídeo, que eu bati o dedo e fechou. Eu ia concluir. Neemias, homem de oração, homem de atitude, homem de ação. E quando nós queremos algo da parte de Deus, nós temos que tomar atitude, ação. Primeiro a oração e depois a ação. E foi o que Neemias fez. Esse exemplo Deus ele deixa para mim e para você. Tudo que nós formos fazer. Primeiro buscar a Deus em oração. Busca a Deus em oração. Entrega a sua mão do Senhor. Porque Sambalate, ele era um líder perverso. Ele, totalmente diferente de Neemias. Só que Neemias, como era homem de Deus, buscava a Deus, orava a Deus, o Senhor sempre dava estratégia. E ele conseguia destruir o que Sambalate planejava. Aleluia. Líderes de hoje podem aprender valiosas lições ao estudar as artimanhas e os esquemas e as ameaças de Sambalate. Esteja preparado para as perturbações. Não permita que seu projeto deixe de andar por causa dela. Confie em Deus para que Ele proteja você e sua reputação. Mantenha suas mãos no arado e não olhando para trás. Sempre olhando para o Senhor, para Jesus. Uma das maiores provações para a liderança é como lidar com a oposição criada por outras pessoas. Neemias enfrentou a tática mais usuais de seus opositores: ridicularização, a resistência
os boatos. No entanto, ele conseguiu dar a contrapartida correta para cada uma delas. Ele confiou em Deus, respeitou a oposição, aplicou-se onde tinha pontos fracos. Como diz o apóstolo Paulo, se fez de fraco para ganhar os fortes. Tranquilizou o povo, Neemias tranquilizou o povo. Recusou-se para ir quando Sambalate mandou ele chamar, que ele disse: de maneira nenhuma poderei parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Renovou continuamente o ânimo do povo, enquanto no capítulo 4 de Neemias trata dos problemas externos que eles tiveram de enfrentar, porque não foi fácil. O capítulo 5 trata dos problemas internos que surgiram, o desentendimento com divisão de alimento, com a posse de propriedades e com aquele que envolveu atributos e taxas. A persistência é a medida mais importante da nossa liderança. O segredo está em conseguir sobreviver aos ataques daqueles que nos criticam. Neemias nos ensinou essa lição ao permanecer fiel ao compromisso de sua missão. Nunca desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Nunca desista de fazer a obra de Deus por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse. Nunca. Você pode até sentir um abalo, mas não desistir nunca mais. Recuar jamais, avançar sempre. Esse é o lema da nossa igreja. Esse é o lema da nossa igreja. Recuar jamais, avançar sempre. Não recue. Não olhe para trás. Porque quando os inimigos de Neemias conspiraram contra ele para intimidar, que às vezes o inimigo ele vem com tanta ousadia. Se você não estiver ligado com Deus, você cai na armadilha dele. Porque quando ele, Sambalate, a Bíblia, o texto diz que tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, você vê que eram muitos, mas esse era o que mais se destacavam. Que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, tinha tapado todas as brechas. Né? Nenhuma ainda, que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, isso é Jeremias contando, Neemias, vem encontremos-nos na aldeia, no vale de Ono,
porém intentavam fazer-me mal, eles queriam fazer mal a Neemias. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria a obra. Porque eu ia parar a obra para ir lá atender o meu adversário, um opositor da obra. Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Esse foi o recado que Neemias mandou para Sanbalate. Então Neemias, ele foi um homem de Deus, um homem que orou, um homem que buscou a Deus, um homem que pediu direção ao Senhor para colocar aquela obra, restaurar aqueles muros de Jerusalém que estava arruinado. Quem sabe nesta noite Deus está falando para você e dizendo para você tomar coragem e se levantar e buscar a face dele, para que Deus venha restaurar a sua casa, a sua família, libertar seu marido, libertar os seus filhos, fazer uma grande obra na sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. E ele também quer levar a sua família com vocês. Aproveite enquanto a porta da arca está aberta. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E estamos perto. Estamos perto. Falando-se de tapar as brechas, que Neemias, ele tapou as brechas para que ele não deu ouvido às palavras de Sanbalate. Eles ficavam procurando uma brecha. Aqui, quando eu gosto muito desse texto de Ezequiel, Crônicas. Eu gosto muito desse texto de Crônicas 32. Gosto muito desse texto quando diz que Ezequias, ele liderou os homens na construção de um túnel. Porque quando diz aqui Deus um castelo forte. Deus é o castelo forte do seu povo. Todo mundo precisa de uma fortaleza, de um lugar de refúgio, para sobreviver à tempestade da vida. Você precisa ter uma fortaleza. Esta fortaleza é Jesus Cristo. Castelo forte é o nosso Deus, espada e um bom escudo. O Salmo 46, ele descreve Deus como nosso refúgio e fortaleza. Ele é uma fortaleza, um abrigo seguro, cercado de muralhas, que mantém o inimigo à distância. Você é guardado por Deus. A sua casa é cercada
pelos anjos do Senhor, embora seus olhos não contemplem. 3 séculos e meio depois de Davi, o exército assírio colocou Jerusalém sobre cerco, cortou seus fornecimentos de água, ao deixar a cidade sem água no calor do Oriente Médio. Os assírios pensaram que sua vitória seria rápida. Eles não imaginavam que os israelitas fossem protegidos pela fortaleza de Deus. O inimigo, ele arma o laço, ele tenta te laçar, mas o Senhor te dá escape. O Senhor, ele corta os laços da sua vida. Aí Ezequias liderou os homens na construção de um túnel de mais de 540 metros, chegando à fonte de Gion. O túnel, ela chegou à fonte de Gion, no Vale de Cedron, água clara e fresca da fonte fluía por dentro dos muros de Jerusalém. Aleluias. Ezequias cobriu completamente as fontes para que o inimigo não visse o que ele estava fazendo. Os assírios, eles ficaram expostos ao sol escaldante por todo o tempo, esperando que os filhos de Deus se rendessem. Do lado de dentro dos muros, o povo não se desesperou, não temeu. O refúgio de Deus permaneceria, mesmo que a terra mudasse e os montes se transportassem. Por dentro da fortaleza, Deus atendera a necessidade dos israelitas, dando-lhe um rio. Enquanto os inimigos estavam, tapou, cortou o fornecimento de água, que ele foi lá, cortou o fornecimento de água, que era para aquele povo de Jerusalém não ter água, não ter a luz. Aí o que eles fizeram? Cortou o fornecimento de água e deixou o povo no calor, que não tinha água. Aí Deus dá estratégia, como deu para Neemias. Deus deu estratégia para Ezequias. Aí Ezequias foi lá, ajuntou-se lá com os homens dele e construiu um túnel. Cavou aquele túnel com mais de 500 metros, 540 metros. Chegando à fonte, foi cavando, quando chegou naquela fonte, aí o Senhor abriu o rio, aquelas águas, veio tudo para dentro dos muros de Jerusalém. Eles ficaram com a água, porque eles puxaram por debaixo de um túnel. Enquanto isso, eles estavam lá fora, os assírios, lá esperando que eles se rendessem. Sabe o que é isso? Deus está falando?
que nós devemos tapar as brechas. Tapa-se as brechas. Quando o inimigo pensa que venceu, ele já perdeu. Sabe por quê? Porque Deus, ele toma a sua frente. Ele toma a sua direção. Ele toma a sua direção. Foi o que aconteceu com Neemias. Quando a carta chegou para Neemias, o povo pedindo a ele que ele fosse lá, para reconstruir aqueles muros de Jerusalém, que estava tudo arruinado. Aí sabe o que aconteceu? O que é que a Bíblia diz? Que ele, Neemias orou a Deus. Porque a carta disse: Neemias, muros estão derrubados, as portas da cidade queimadas, as casas em ruínas, pessoas em perigo. Este era o relato que Neemias recebeu sobre a situação de Jerusalém. E é o que nós devemos fazer, buscar a Deus em oração, para que o Senhor venha nos abençoar. E Neemias, a atitude mais digna de Neemias a sua atitude foi a oração. As suas ações são constantemente precedidas pela oração e pela busca da orientação de Deus. Ele orou quando ficou sabendo da situação de Jerusalém. E Deus deu estratégia e orientação. Vamos orar nesta noite. Eu quero agradecer a vocês. O primeiro vídeo que eu fiz, que era para concluir com esse agora, que é o segundo vídeo. Era para concluir com a palavra de Deus. Essa palavra para concluir. Só que não deu. Eu bati o dedinho ali e fechou. Glória a Deus. Então nós vamos orar nesta noite. Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus. Aleluia. Meu coração, o mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Não há outro que eu conheça. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Quero agradecer a todos vocês que chegou já no final, dessa pregação. Toda noite estou aqui fazendo culto no lar. Leni Reis, seja bem-vinda, minha amada. Jesus te abençoe. A Beta Barbosa. A Noemi Rocha, ela estava no outro vídeo que eu fiz. Eliviana, seja bem-vinda. Agora nós vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus. Derilza Rosa, eu quero falar com você lá no privado, tá bom? Depois, Derilza Rosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. A diaconisa Flávia Nogueira. Glória a Jesus. Vamos orar nesta noite. Pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de sono, de paz. Que o Senhor visite o nosso lar, nossa casa, nossa família.
nossos familiares. Que Deus nos deu uma noite de paz, tá? Ficou 2 vídeos hoje gravados aí. O primeiro e o segundo. Mas Deus, Ele é fiel. Meu Deus está no céu e também no meu coração. Tu está morto, meu ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Nesta noite, pedir ao Senhor Deus que o Senhor visite a casa de cada uma de vocês e dê paz, de alegria, saúde, força, poder. Que Deus salve seus filhos, seus familiares, a sua parentela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aleluia. E tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. A morte nos toma o coração. Torna Deus o fraco forte. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos triunfar. O Senhor ao vencedor hei de louvar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiel soldado, a seguir o pavilhão. Ele na frente alvorado por Jesus, nosso capitão. Escutemos o clamor dos que foram batidos. Vamos logo sem temor em socorro dos feridos. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Oh, glória a Deus. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós. Avançai, fiel soldado, sempre forte a lutar. E os povos escravizados, de avante a libertar. Anda Cristo, avançar, a vanguarda do gemido, galardão hão de alcançar os que foram temidos. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer
partir das 9h30 estaremos aqui fazendo culto no lar, em nome de Jesus.